Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pelo site Busque News e pela TV Gazeta Norte Mineira. É um prazer estar com vocês agora, começando a nossa terceira temporada. Tá chegando agora essa temporada inédita, onde nós vamos receber vários convidados nesse podcast que já conquistou você. E a gente quer agradecer a sua audiência aí nessas duas primeiras temporadas e temos certeza que essa terceira temporada vai ser sucesso total. Mas o nosso convidado hoje é um convidado inusitado. Você não tem nem ideia de quem é o nosso convidado. Pois é, o nosso convidado do primeiro programa dessa terceira temporada é exatamente eu. Esse cara sou eu. Você deve estar pensando, mas como você vai se entrevistar? Você vai colocar um avatar lá, você vai colocar uma inteligência artificial para te entrevistar? Hoje em dia está até podendo fazer isso, mas eu tenho meio medo desses negócios, meio receio dessa questão de inteligência artificial. Por isso, eu convidei duas pessoas, dois grandes jornalistas que estão fazendo um trabalho maravilhoso e impecável no site Busque News. Eles estão aí fazendo esse trabalho de jornalismo, de informação séria, de credibilidade. E hoje a gente vai fazer o inverso. Eles vão me entrevistar. E eu quero apresentar para vocês os nossos entrevistadores, que é o Vinícius Santos, meu querido amigo Vinícius Santos, e a Joyce Almeida. Gente, que prazer ter vocês nesse programa diferente, que é o nosso primeiro no Bico da Águia dessa temporada. E nessa inversão agora, né? Porque quem vai me entrevistar são vocês. Obrigado pela presença. Ô André, a gente é que agradece essa parceria. É sempre muito bom estar com você. Nós que já tivemos oportunidade de te entrevistar em vários momentos artísticos que nos encontramos. E é uma alegria também estar aqui com minha colega Joyce, 2 anos já que a gente está andando por essa Montes Claros e norte de Minas com produções, não é mesmo, Joyce? Exatamente, é um prazer, quero agradecer, André, ao convite. E é um prazer estar aqui no seu programa, que a gente já tem uma amizade de um ano aí. Com certeza, e eu preciso realmente dar os parabéns para vocês, dar os parabéns para o Danilo também, que incentiva esse trabalho, porque o trabalho que vocês fazem nesse site Busque News, ele está fazendo a diferença. Vocês estão chegando com essa notícia de credibilidade, essa notícia fresca, do jornalista que não tem medo de ir atrás da notícia. Vocês estão presentes, aconteceu, o Busque News está lá. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Busque News durante esse bate-papo, mas agora eu quero passar a bola para vocês, porque hoje eu estou de entrevistado, então vamos lá. André, você é um cara que é mineiro de coração, já passagem por Porteirinha, BH, Montes Claros, e uma grande produção artística. A gente até perde as contas de quantas bandas você já integrou, que você criou, que você participou. Um grande músico, eu já tive a oportunidade de te ouvir pessoalmente. Obrigado. Inclusive recentemente, né? No Museu aqui regional do Norte de Minas. Mas como que surgiu a ideia de ser um entrevistador? Eu sei que o Bico da Águia não é o seu primeiro programa que você apresenta. Sim. Mas como que surgiu o André apresentador, além do músico e do grande compositor que você é? Bacana, Vinícius. Agradeço demais, cara, as suas palavras. E realmente a gente tem essa história aí bacana na música e depois começamos também a história nos veículos de comunicação. Bem, eu sempre gostei da comunicação, eu sempre gostei de informação, de meios de comunicação, de veículos de comunicação. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu me lembro que eu era menino, meu pai tinha um rádio que era o Transglobo. Antes de existir internet, antes de existir todas essas coisas. E eu ficava ali sintonizando as ondas do rádio, às vezes escutando ali emissoras de outros países e tudo, viajando naquela comunicação, naquela transmissão, né? Mas a real oportunidade que eu tive para entrar no meio da comunicação foi no momento que eu estava como docente da Unifipmoc, do curso de Publicidade e Propaganda, né? Uma faculdade que eu passei por mais de 17 anos, dando aula e participando dos projetos. E lá nós desenvolvemos, em 2009, um projeto que fez muito sucesso na mídia local e foi um modelo, uma escola para os alunos, que foi o Programa República. Então, o Programa República ele faz parte da minha vida,
porque durante mais de 12 anos nós produzimos, dirigimos e apresentamos muitas vezes com os alunos o programa República, que era exibido na TV Gerais, depois foi exibido também na Master Cabo, na Vim TV, e era um programa que possibilitava você transitar, né, por vários formatos da mídia, ou seja, era programa de revista, era programa de entrevista, foi programa de auditório. Então, para mim, durante todos esses anos, foi uma grande escola fazer o República acontecer na forma de entrevistador e, né, muitas pessoas que a gente recebeu nesse período. E eu tenho muita saudade do programa República. O podcast acabou surgindo de uma forma mais natural, por uma tendência que a mídia hoje apresenta, que a comunicação apresenta, que é esse formato aceito, que é o podcast. O artista é movido pelos desafios. Foi um grande desafio você encarar o público, já era do seu dia a dia, mas sair do cantor para o apresentador, para o entrevistador, foi mais um grande desafio? Com certeza foi um desafio, porque é uma novidade. E tudo que é novo, né, acaba te motivando de uma forma para que você tente fazer o melhor. Eu acredito que a minha experiência musical, de ter feito shows, apresentações para muitas pessoas, né, porque fazer um show também é uma grande adrenalina. Você entra no palco, tá lá a multidão, a galera te esperando, então depois da primeira música você fica tranquilo, mas rola aquela adrenalina. Então, assim, eu acho que o fato de eu ter tido essa experiência me ajudou muito como professor, porque você também encara um público como professor, mas principalmente com relação a essa questão da comunicação, da apresentação, né? Pela facilidade de verbalizar que eu tenho, de estar comunicando. Então, foi bem tranquilo. E tivemos momentos, assim, fantásticos nessa trajetória de, por exemplo, o programa República Auditório, recebendo... Eu me sentia praticamente ali o Luciano Huck, o Silvio Santos. É um barato fazer esse tipo de programa. E, Joyce, uma coisa em comum que a gente está falando aqui, Joyce tem um amor pelo rádio, já passou por estúdio de rádio para conhecer, para aprender mais, e fez uma pesquisa sobre podcast também, não é verdade, Joyce? Isso mesmo, eu gosto muito dessa experiência do rádio, a gente já até conversou isso nos bastidores. É verdade. E você está envolvido em duas coisas que eu particularmente sou apaixonada, que é o rádio, como o Vinícius citou, e a música. Como que é estar envolvido nesses dois projetos e unir esses amores aí, que eu sei que você também é apaixonado com isso? Eu acho fantástico, né? É muito prazeroso. O rádio, ele é um veículo, que eu dei aulas sobre rádio por mais, né, de 15 anos e tudo, assim, eu era o titular da cadeira produção publicitária em rádio, e o rádio é um veículo que você se apaixona por ele, é um veículo que é chamado veículo da paixão, né? Tem até um livro que é A Mídia da Emoção, um livro muito interessante sobre o rádio, que fala todo sobre o processo, porque o rádio ele foi talvez o primeiro veículo de comunicação de massa efetivo que aconteceu. Tem uma história belíssima, né? Assim, na primeira metade do século XX, onde ele veio se desenvolver. Chegou no seu período áureo. Nós tivemos aqui no Brasil a era de ouro no rádio no Brasil, onde o rádio dominava todas as ações de comunicação que você possa imaginar, assim, de influência musical, de influência política, de influência social. Então era um veículo muito forte que, com a chegada da televisão, e aí, naquele momento, em 1950... as pessoas tinham dúvidas se o rádio continuaria sobrevivendo, e o rádio continuou sobrevivendo vigoroso e forte, porque ele se apropriou das características que são próprias dele, né? Que a televisão não poderia suprir e o rádio supre. Então, assim, você pode dirigir escutando rádio, você pode tomar banho escutando rádio, você pode fazer o que você quiser, que o rádio não vai te atrapalhar naquele sentido. Sendo que a televisão, a atenção para a tela, ela é muito mais complicada. Por isso que a gente vê tantos acidentes hoje, o pessoal olhando no celular e acontecendo esse tipo de coisa. Então o rádio, ele traz essa magia. E o rádio, por muitos anos, e acho que continua também, ele foi a grande plataforma musical do sucesso, onde você conhecia os primeiros lançamentos, onde você via as bandas acontecendo. Hoje, com o advento das tecnologias e dos streams e da modificação, né, da saída do analógico para o digital,
O rádio perdeu um pouco essa função, né? As pessoas talvez escutam menos rádio, até por concorrência com outros veículos, mas ele ainda continua muito forte. Eu sou um ouvinte, quanto mais do rádio, não só do rádio local, mas do rádio de outros lugares, de outros países. Se você quer conhecer uma sociedade, se você quer conhecer um povo, escute o rádio de lá, que você vai conhecer tudo daquele lugar. Eu viajo muito aqui no Norte de Minas e uma coisa que eu sempre gosto de fazer, a cada 80 quilômetros ali, a gente vai procurando novas rádios e a gente acha as dali, né, daquela cidade pequena. E é diferente a maneira que o locutor fala, que ele interage. Quanto menor a cidade é de uma maneira. E uma frase que eu ouvi desde que eu entrei no jornalismo já há 9 anos foi que quando o rádio já estava estabelecido, chegou a televisão e as pessoas ficaram com medo de o rádio acabar. Sim. Chegou a internet e as pessoas ficaram com medo de o rádio acabar. Uhum. E eu li uma frase que o rádio vai anunciar a falência da televisão e vai continuar. Porque assim, o rádio ele tem essa característica, o rádio raiz, né? Porque o que acontece? O rádio ele acaba que se apropria dessas tecnologias para se expandir também. Então, hoje, a maioria das pessoas escuta a rádio muitas vezes por aplicativos. Eu mesmo tenho um aplicativo que tem todas as rádios do mundo, você clica lá e está se escutando a programação. Mas o rádio original, né, o transmitido via ondas eletromagnéticas e tudo, é um tipo de comunicação que você não consegue impedir essa comunicação. Por exemplo, a internet, hoje o mundo é totalmente dependente dessa tecnologia, da internet, mas essa tecnologia, se o dono dela quiser acabar com ela, ele acaba. Ele aperta um botão e desliga o Wi-Fi, vamos dizer assim, e aí a internet do mundo acaba. E aí a galera vai ficar num momento de conflito total. Sim. E aí acaba voltando para os meios que você não consegue, que é o rádio. O rádio ele ultrapassa as fronteiras, o rádio não precisa de satélite para estar transmitindo. O rádio raiz, que eu estou dizendo, de ondas eletromagnéticas, que é a comunicação mais elementar que existe. Então, com certeza, hoje em dia, e acho que é um trabalho até que vocês fazem aqui no Busque News também, que é buscar um pouco essa ideia do multiplataforma. Porque como a gente tem, né, as possibilidades de transmissão em vários tipos de mídia, por que não passar em todas as mídias para quem tiver naquela mídia ter o acesso? Então, hoje o rádio virou multiplataforma. As grandes emissoras como Itatiaia, Jovem Pan, Transamérica, elas retransmitem o conteúdo de rádio, para quem quer escutar só o áudio, mas tem lá o estúdio, as pessoas falando, tá no live do YouTube, tudo, que é a realidade, né, do mundo hoje. Aqui no Busque News a gente focou nisso, em ir para vários públicos da melhor maneira possível. A gente sabe que muitas vezes a pessoa que acompanha o YouTube não é a mesma do Instagram e às vezes essas pessoas não são a mesma que vai querer ler o assunto. Exatamente. Então muitas vezes a mesma entrevista a gente corta para o Instagram para que ela fique menor, a gente coloca ela na íntegra no YouTube para que a pessoa possa acompanhar todo aquele conteúdo e a gente ainda transcreve para o site. Então, de maneira que você pode ler, você pode assistir, você pode curtir, comentar, e a gente tenta chegar em todos os espaços, em todos os públicos. Exatamente. O Instagram nosso hoje já está com um alcance bem alto, né? Isso mesmo, a gente já alcançou mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. E eu acredito também que a internet trouxe essa amplitude de público, né? Cada público busca mais o que gosta. Exatamente. A internet ampliou esse leque aí. E voltando um pouco ao assunto do rádio, o público do rádio ainda é muito fiel, né? Será que é a magia do rádio que cativa? Porque o rádio é só som, só áudio. E falavam muito que o rádio poderia acabar porque a imagem é muito atrativa, as ferramentas da internet são muito atrativas e o rádio não, permanece aqui até hoje, no mesmo formato e muito tradicional, mesmo que tenha aplicativos na internet. Quem escuta o rádio lá no carro, no radinho lá no quintal de casa, ainda permanece, ainda gosta muito daquele conteúdo. Eu acredito, Vinícius, que a semiótica da comunicação, ela é áudio. Esse podcast nosso, por exemplo, está lá a imagem, nós 3 bonitões lá na tela e tudo, mas se alguém escutar esse áudio que a gente está conversando aqui, a comunicação vai ser a mesma, ou seja, a pessoa vai ser impactada
pelo que a gente está falando, pela comunicação que a gente está falando, entendeu? Então, assim, prioritariamente, a comunicação via áudio, que ela possibilita a criação da imaginação, porque esse era o grande fetiche do rádio antigamente, né? A galera escutava o locutor falando, escutava toda aquela coisa, e ficava imaginando, pô, como será esse cara e tal, não sei. Hoje não, já vê que é uns feiosos mesmo que estão lá aparecendo. Mas antigamente tinha todo esse fetiche da imaginação, porque você cria a imaginação a partir do estímulo auditivo que você recebe, né? Então, o rádio continua sendo absoluto nesse sentido, assim. O áudio, ele continua sendo uma comunicação efetiva para todas as pessoas. Tanto é que o advento podcast, que é essa coisa mais simples possível, que é só essa conversa que vocês estão escutando, ele vem ter um reconhecimento, né? E um olhar especial por todos, exatamente nesse momento que a gente tem essa parafernália toda midiática de efeitos, de imagens, de luzes, de som e tudo, mas pessoas precisam escutar só um áudio, uma pessoa falando, já é suficiente. E aí a gente tem que destacar a originalidade dos comunicadores. Sim. Porque em todos os veículos, os bons veículos são feitos a partir dos seus comunicadores. Você pega os principais locutores de cada cidade, eles têm uma maneira de falar, de chegar até o público. Alguns têm seus próprios bordões que eles vão desenvolvendo. Aqui no podcast também, a maneira que você conduz uma entrevista, que você bate um papo com as pessoas que você recebe aqui, é a sua maneira. Exatamente. E a gente muitas vezes já assistiu uma entrevista com aquele artista, com aquele político, mas da maneira que o André Águia faz, aí tem a originalidade, tem o diferencial que a gente vê aqui também semanalmente no Bico da Águia. Bacana demais, Vinícius. Assim, como comunicador, eu acredito que a repetição, ela vai te construindo da maneira que você vai achando um determinado perfil e comportamento para realmente as coisas fluem, né, da melhor maneira possível. Eu, por exemplo, você, né, acompanhou pela TV Gazeta e aqui também postado no YouTube, as 2 primeiras temporadas do podcast No Bico da Águia. Assim, na primeira temporada, às vezes eu falava mais do que o convidado, porque eu sou um cara de falar. Então eu interrompia, o cara estava falando, eu falava. Então eu recebi muitas críticas nesse sentido. E é interessante, ontem, né, eu estava na fila do açougue do supermercado BH, fazer um merchan aqui pro BH, que é do Pedrinho, né? Tá pagando o Gabigol do Cruzeiro, então... Precisa. Aí, cara, agora uma reclamação. Pensa num serviço demorado, é o tal do açougue no supermercado. Nossa, cara, minha ficha era 203, tá na ficha 208, demorou 2 horas, 208 para 203, uma loucura. Mas, de qualquer maneira, eu tava lá e chegou um senhor, bateu nas minhas costas assim e mexeu comigo e tal, falou assim, assiste seu programa e tal, não sei o quê. Mas você conversa demais, né, bicho? Você fala muito. Ou seja, fez essa crítica. Pelos meus programas da primeira temporada, realmente eu aquela ânsia, né, de querer atropelar e falar e tal. Então teve isso e a galera acabou de acompanhar na TV Gazeta a repetição exatamente dessa primeira temporada. Então eu acredito que hoje eu estou mais centrado para escutar mais, se você observar os últimos podcasts, eu estou mais escutando, né, e estimulando, intervindo ali no momento ideal, porque o podcast, na verdade, é o momento do convidado falar. Acho que é por isso que hoje eu estou falando pra caramba, né? Porque hoje eu sou um convidado. Então é o momento do convidado falar, é o momento dele se expressar e tudo, e a gente vai aprendendo isso com a repetição. E falando dessa sua primeira temporada, quem foi o seu primeiro entrevistado aqui no Bico da Águia? Como que foi essa escolha e esse momento? Pois é, a história do Bico da Águia, né, que está agora começando a 3ª temporada, é interessante porque todos os convidados que passaram por essas temporadas, eles acabam fazendo parte dessa história também, e você se incorporando na história desses convidados também, porque o objetivo do Bico da Águia é contar a história dessas pessoas, o que elas fizeram, e muitas vezes as pessoas não sabem, não têm ideia de quão importante é a história de cada um de nós e de coisas que a gente conseguiu fazer durante a vida e ficam ali escondidas. E, claro, conhecer mais as pessoas. A minha primeira entrevista, até como uma questão de segurança, né, que era a primeira entrevista, eu convidei um grande amigo, que eu quero inclusive mandar um abraço, que é um dos maiores músicos do país, o grande guitarrista, o Arlisson Almeida,
né, que já tocou várias vezes comigo, já gravou comigo, é um grande amigo. E tem uma história fantástica, né, na música, morou nos Estados Unidos e dentro da produção musical também. E assim, foi bem legal, porque é uma pessoa que eu já conhecia, e aí o papo foi bem descontraído, e ele divulgou bastante, ele é uma pessoa de uma rede social muito forte, e divulgou bastante. Aí o podcast já começou com o pé direito, com essa entrevista com o Alisson Almeida. Aí depois veio na sequência uma série de convidados que eu jamais imaginei que eu estaria ali conversando, né? Porque talvez não tinha muito a ver e tudo, mas, na verdade, foram aparecendo no podcast, como a entrevista com o meu querido amigo Padre Ivan Clementino, que é uma pessoa, né, que tem um trabalho super bacana aí nessa questão, né, não só religiosa, mas do atendimento. As pessoas também, é médico hoje em dia. O Délio Pinheiro, antes dele ser candidato a deputado e a prefeito, ele praticamente foi lançado aqui com a gente na sua primeira entrevista, né? E que é também um grande amigo, Délio Pinheiro, mas deputados, como o deputado Arley Santiago, o vice-reitor da Unimontes, meu amigo Dalton, isso já na segunda temporada, secretários municipais, né, como a Dulce, o Alessandro, o Marcelo de Paula veio também na segunda temporada. Então, assim, trouxemos até a escola de samba, acadêmicos de Niterói, na época, junto com o mestre Zanza Júnior, que foi a época que a escola de samba estava desfilando, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, o meu podcast ele tem um leque muito diversificado de convidados. Às vezes, pensa que tem uma relação muito forte com a cultura, pelo fato de eu ser músico, né, e diretor de cinema e tudo mais, mas eu quero realmente falar com pessoas de vários segmentos do esporte, porque eu acho que isso é interessante, a gente tentar ser completo nessas entrevistas, né? Você é uma pessoa muito multifacetada, não é sabonetando aqui porque a gente é amigo, não. Sim, não. Mas você é músico, compositor, professor também e comunicador. Teve alguém que te inspirou na música ou na comunicação que você falou assim, não, eu quero ser igual, eu quero trilhar essa carreira aqui, esse caminho para chegar a ser quem é André Águia hoje? Sim. Porque você tem uma carreira muito grande. Não é muita coisa não, né, cara? Mas eu acho que, assim, durante a vida, né, você vai se inspirando em pessoas em todos os sentidos. Eu acho que, por exemplo, a primeira inspiração que eu tive estava dentro da minha própria casa, né? Com meu pai, que, né, foi um grande poeta, um grande compositor, que sempre possibilitou dentro da minha casa um acesso à música numa diversidade incrível. Então era um cara que comprava discos assim toda semana, vinil, né, naquela época do vinil. A minha mãe também, que é viva, meu pai já é falecido, é uma pianista clássica formada, toca acordeon, então é uma pessoa que tem a música muito presente na sua vida, na sua essência. Então eu fui criado numa casa onde a música ela existia sendo tocada. Minha casa era uma casa de instrumento, para tudo quanto é canto espalhado, como acontece até hoje. Se você for na minha casa, você vai ver violões espalhados pela sala, bandolins, bateria. Você passou isso para os seus filhos, né? Passei para os meus filhos. Acho que acaba a coisa vai seguindo nesse sentido. Mas na música, até por eu ter tido esse contato com um determinado tipo de música no início, né, assim, a galera da música popular brasileira me influenciou muito, assim, o próprio Milton Nascimento, que para mim eu considero um dos maiores cantores do mundo, né, o Caetano, o Gil, né, meu pai, eu me lembro que a minha mãe comprou uma coletânea da Abril Cultural, que eram os discos de toda a música popular brasileira. Então ela tinha desde o início, na década de 30, né, Tonga, Noel Rosa, até o momento, chegado desse momento, que era a década de 80, que aí você tinha o João Bosco, Aldir Blanc, o próprio Milton, Chico e tudo, que são influências que eu tive na minha base. Mas a grande influência para a minha carreira musical deslanchar foi o rock, porque eu me sinto um cara oriundo do rock and roll. Então foi a década de 80 e foi o movimento de rock que existiu no Brasil. Porque hoje você observa as rádios, né, as rádios populares, como Itatiaia, 98 e tudo, só toca sertanejo, só toca funk, só toca alguma música romântica ou outra e tudo. Mas na década de 80, não. Na década de 80, só tocava rock. O rock era
o estilo predominante nas rádios. E eu adorava, porque foi o momento que surgiu as bandas, que eu sempre gostei, que fizeram a história do rock no Brasil, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Ira, né, Capital Inicial, Plebe Rude. Então, eu era apaixonado com isso, e nesse momento eu já comecei a tocar, que eu tive a minha primeira banda lá em Porteirinha, quando eu morava lá em Porteirinha. Como você disse, eu nasci em Belém do Pará, e aí meu pai era militar e médico, e recebeu uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Eu morei alguns anos no Rio de Janeiro quando era criança. Inclusive tem uma história interessante, que eu gosto de contar essa história, que eu morei numa rua, lógico, eu tinha 2 anos de idade, mas na mesma rua que morou o Roberto Carlos, o Tim Maia e o Erasmo Carlos, lá no Rio de Janeiro. Agora você pensa, se eu tivesse ficado morado lá, eu tinha conhecido esses caras, será? A gente fica pensando isso, né? Talvez. Mas assim, foi na Tijuca, né, na Rua do Matoso ali, onde eu morei alguns anos, chegando no Rio de Janeiro, mas ainda criança. Aí logo depois meu pai se mudou para Porteirinha, para ser médico, foi 40 anos médico em Porteirinha. E lá sim, eu comecei essa questão da música, de ter a minha primeira banda, que foi a banda Carro Tanque, junto com o meu querido amigo Laci, que era um negro que tocava bateria, baixinho e tal, mas era espoleta na bateria, o Laci. E o Fabiano Tourão, grande Tourão, que é irmão do Belviana, que toca hoje aqui, que foi inclusive o cara que me ensinou a tocar violão. E aí fizemos essa banda Carro Tanque. E tinha um jornalista na época em Porteirinha, o querido Dom Bico Doce, e aí tinha um jornal que se chamava O Talhado. Aí foi a primeira reportagem que eles fizeram com a gente, que a manchete era Carro Tanque, um conjunto movido a rock. Aí a gente se sentiu o máximo, se sentiu já inserido. Então, assim, o rock, ele foi a minha grande influência. E essas pessoas do rock, né, nacional, eu me inspirei nesse sentido. Agora, claro, eu sempre escutei Beatles, eu sempre escutei Pink Floyd, eu sempre escutei Genesis, ou seja, as bandas de 70 e 80, U2, né, que fizeram esse movimento do rock, eu acredito que seja a minha grande influência. Apesar de eu ter um pé no samba também, porque eu tenho um trabalho de samba quando eu moro em Belo Horizonte, que é uma mistura de samba e rock com uma banda que eu tive lá, chamada Os Horríveis. Mas não Os Horríveis com H, Os Horríveis com O. Inclusive, aproveitar e mandar um grande abraço para a galera dos Horríveis, meu amigo Christian Maia, em BH, o Lili, o Sandro Jump, que era uma banda que tinha 12 pessoas no início, aí depois foram diminuindo. Nós lançamos o disco chamado Pessoas Ótimas. Você pode conferir, inclusive, no Spotify, se você digitar Os Horríveis sem o H, e é uma nova palavra que nós criamos que significa pessoas ótimas. A gente quis brincar, na verdade, com aquela história do belo e falar assim, se vocês são belos, nós somos os horríveis, mas somos pessoas ótimas. E é uma viagem que a gente criou e virou também história em quadrinhos, a gente virou personagem de quadrinhos. Foi um trabalho super bacana. E aí foi o pé no samba que eu tive, samba de raiz misturado com rock, samba e rock. Então na música eu já fiz muita coisa. André, e as pessoas nos assistem aqui, vem um bate-papo, você já recebeu muitos amigos aqui, então flui com muita naturalidade. Sim. E aí muitas vezes algumas de casa pensam assim que é só um bate-papo, é uma conversa entre amigos, mas tem toda uma preparação. Certeza. Você já recebeu muita gente da classe artística, assim como você, mas também recebeu políticos, claro, pessoas de outros segmentos. Como que é a preparação, o estudo ali para receber, por exemplo, um deputado que tem tanta coisa importante aqui para o Norte de Minas para falar? Como que é essa preparação, principalmente quando é alguém que não é da arte, assim como você? Eu sempre, assim, na produção, na pré-produção dos meus convidados, eu peço a eles antes que eles me mandem um release, né, um resumo, né, da atuação deles, até para a gente poder pontuar a entrevista e entrar nos assuntos. É lógico que, naturalmente, alguns assuntos vão surgindo e a conversa vai se desdobrando, a conversa vai acontecendo. E talvez uma característica que muitas pessoas falam da minha performance como entrevistador é a minha característica de mudar muito facilmente de assunto. Eu estou conversando com você sobre uma coisa, mas naturalmente eu entro com outro assunto e depois volto naquele assunto de novo. Então fica uma coisa meio vai, meio cá, mas o telespectador não incomoda o telespectador, porque ele percebe que a coisa está fluindo, né, naturalmente nesse sentido. Mas acredito que eu faço essa preparação, eu estudo a pessoa, tento entender ali
para a gente estar conversando os assuntos. Mas quando você entrevista deputados, políticos, é complicado, porque os caras realmente eles são profissionais ali da fala e se você deixar eles... Você tem que discordar alguma coisa deles para o negócio ficar bacana. Justamente. E para você que é um cantor, nós do Busque News, Busque Studios, estamos produzindo um filme sobre o Theo Azevedo, um dos grandes nomes da música, não só norte-mineira, mas do Brasil todo. E por conta deste filme, eu já assisti mais de uma vez a sua entrevista com o Theo. Ele muito à vontade e canta e bate um papo. Como que é para você ter esse marco de ter uma das últimas entrevistas, e uma entrevista grande, né? Com um cara que na música fez tanto também. Como que é para você chegar nesse ponto de uma das últimas entrevistas de um dos grandes nomes da música ter sido aqui no Bico da Águia? Pois é, cara, para mim é uma emoção grande, é um sentimento assim de que nós realmente fizemos um registro importante, né, da história desses personagens que, né, fizeram a coisa acontecer efetivamente. E o Theo Azevedo, eu acabei tendo uma proximidade dele mais recentemente. E por causa dessa entrevista, que foi uma entrevista muito bacana, que você pode conferir no nosso canal do YouTube, e aí ele realmente, como você falou, ele contou toda a história, e ele tem uma trajetória absurda na música, de participação em vários momentos, né, de ganhar o Grammy, um cantor nosso. Acho, inclusive, que ele e outros tantos tem muito pouco reconhecimento e merecimento da nossa sociedade, entendeu? Assim, acho que deveria ter rua, chamada Rua Theo Azevedo, Praça Theo Azevedo, entendeu? Ter o reconhecimento dessas pessoas que realmente fizeram algo importante para a nossa região e está marcado e registrado. Porque o artista, o que ele faz é eterno. O homem morre, a pessoa se finda, mas a obra nunca, a obra é eterna. Então a obra de Theo Azevedo ela é eterna. Então para mim foi uma emoção muito grande e essa é, na verdade, uma das características do nosso podcast, que é contar a história das pessoas e ter um registro de memória para que as pessoas, quando quiserem saber alguma coisa daquela pessoa, busquem, acessem e assistam esse conteúdo. Eu, por exemplo, eu tenho um sentimento assim de frustração muito grande, porque eu estava já marcada a entrevista para conversar com o Humberto Soto, meu grande amigo, né, Humberto Soto, que foi prefeito da nossa cidade, e a gente já estava com essa marcação agendada para ele vir aqui, seria a primeira entrevista né, dessa temporada, e infelizmente o tempo não esperou, né? O tempo dele se foi. Então, eu quero realmente nessa temporada poder convidar algumas pessoas que têm uma história muito grande e que não têm ainda um registro para que as pessoas saibam o que essa pessoa fez. Eu quero convidar, por exemplo, vou estar recebendo, dar um spoiler aí dos nossos próximos convidados, mas vou receber, por exemplo, uma freira chamada Irmã Mônica, que tem um trabalho maravilhoso no sentido de plantas medicinais e também de catequização e tudo mais. Ela tem um trabalho em Porteirinha. Bacana mesmo, eu conheci ela. Você conheceu, né? É uma ela senhora de 80 e poucos anos, desse tamanzinho. Agora que eu estou gravando o documentário, eu fiz um depoimento dela, eu fui num encontro holístico que ela fez, e aí entrevistei. Você precisa ver a vitalidade dessa senhora e tudo que ela fez, quantas vidas essa mulher não salvou, por exemplo, com uma farinha que ela fazia para alimentar as pessoas. Então, é uma pessoa que tem uma história muito bacana. E outros tantos, né, que eu acredito que aqui em Montes Claros, como eu vou convidar o Vanderlino Arruda, já estou convidando aqui sem ele saber, mas e outras pessoas aí que precisam estar, né, falando e mostrando essa história. Com certeza, essa temporada do Bico da Águia, nós vamos ter grandes entrevistas. André, a gente falou muito sobre o André Águia profissional, mas quem é a pessoa André Águia? Pai, esposa? Vixe, Maria, você tem que perguntar para a Patrícia, minha esposa, que está lá ali na ilha de edição. Cara, eu nem sei dizer exatamente, sabe? Porque eu, assim, sou tão
As pessoas falam que eu sou meio infantil, eu fico brincando o tempo inteiro, sabe? É porque Cruzeirense Fanático, tenho até tatuagem e tudo. É porque a infância do homem é até os 50, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eles reclamam muito, sabe? O pessoal lá em casa reclama muito, que você leva tudo na brincadeira, você nada é sério, você só tá não sei o quê e tudo e tal. É aquela coisa assim, a vida é tão pesada, o fardo da vida é tão pesado, que às vezes eu enxergo humor em coisas, em comentários, em coisas bobas, que as pessoas às vezes não acham que não, sacou? Acho que estou fazendo uma crítica, alguma coisa nesse sentido, mas é porque vem muito rápido na minha cabeça essa coisa do humor, da brincadeira. Mas eu sou uma pessoa muito caseira, muito tranquila. Não sou de badalação, de bar. Gosto de tomar minha cerveja, mas cada vez menos. Está difícil esse negócio. A idade vai aumentando, você vai diminuindo as coisas, né? Mas gosto muito de cozinhar. Sou uma pessoa que adoro fazer comida. Aliás, sou eu que faço lá em casa. Eu sou o Masterchef lá. E assim, gosto muito de estar em casa, tocando, principalmente com os meus filhos, né? A minha filha, Luísa Clara, mandar um abraço para os meus filhos aqui, que estão assistindo a gente. Luísa Clara, grande cantora, você pode seguir ela no Instagram, está com um trabalho maravilhoso. Está vindo, inclusive já participou do Estúdio Pop com vocês, amiga sua, trabalhou com você aqui, Luísa Clara. E está com um trabalho super bacana, está vindo com novidades aí. E o Lucas Coimbra, que é meu filho também, que é arquiteto, mora em Belo Horizonte, e constrói estúdios musicais pelo mundo inteiro. Agora mesmo está fazendo estúdio na China. Então, ele é um profissional muito competente nessa área e é músico também, né? Patrícia, não precisa falar, minha esposa está aqui comigo lá na Ilha de Edição, puxa minha orelha quando precisa. É brava ela, viu, bicho? E hoje, em especial, eu quero mandar um abraço, eu sei que esse programa vai passar depois, né? Que é a nossa estreia no dia 18, mas hoje, em especial, eu quero mandar um abraço para o meu sogro, o seu Roberto Rodney, está fazendo 90 anos de idade hoje. Seu Rodney, pé da 90, corintiano, sogro porreta, gente boa. E a gente tem que comemorar muito, porque 90 anos não é para qualquer um não, né, Vinição? De jeito nenhum. Pois é. E uma coisa que eu sempre reparo no Bico da Águia é que, através das pessoas, você conta a história do Norte de Minas. Pessoas, sejam essas políticas ou artistas, mas que vão contando suas histórias, citando ali os nomes de algumas cidades, os feitos por algumas cidades. E o Norte de Minas, essa nossa cultura caturmana, essa cultura de sertão, a gente que gosta tanto do sertão, fala tanto do sertão. Sim. Você tem um trabalho aí que virá sobre o sertão agora, muito bem feito, mais uma vez. Como que é para você estar hoje, por exemplo, no YouTube, que pode ser assistido no mundo inteiro, e levar o povo norte-mineiro e essa nossa cultura sertaneja para o mundo todo? Para mim é um orgulho fazer parte disso e poder falar um pouco disso, né? Eu tive aqui, já tem algumas entrevistas gravadas dessa terceira temporada, e tive a oportunidade de trazer o meu amigo, professor filósofo Marcelo Moebos, que é um especialista sobre o Grande Sertão Veredas. Então, o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que é essa obra maravilhosa, ela revela esse sertão para o mundo inteiro, entendeu? As maravilhas que existem nesse sertão. Então, assim, a força cultural que nós temos, ela é muito ampla e muito forte pela sua autenticidade. Porque o sertão, ele era distante das grandes capitais, ele era distante das grandes influências. Para você chegar, você tinha dificuldades para chegar aqui nessa região. Então era distante, Salvador era distante de Belo Horizonte, você não tinha estrada. Então, toda a cultura que foi formada, ela foi formada pela influência local, pelas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, pelas experiências daquelas pessoas. Então, isso se torna muito forte, né, dentro da cultura do sertão. Agora, com essa oportunidade de produzir o documentário que nós estamos fazendo, que se chama Gerais Saara, a desertificação do Cerrado, que é um trabalho também de denúncia contra esse risco que o nosso bioma corre, e cada vez mais que eu mergulho nesse entendimento do que o nosso bioma pode se tornar, a gente fica mais triste, mais desesperado, porque é um fato de que alguns anos para frente, 30 anos para frente, é muito possível que a gente não tenha mais o Cerrado como a gente tem mesmo. A gente vai ter um deserto, porque são muitas coisas que acontecem, né? Assim,
pelo fato da questão econômica, onde todos nós somos responsáveis, porque todos nós consumimos, todos nós estamos ali no mercado de consumo, mas esse equilíbrio diante do bioma, ele é muito desigual, porque quando você planta, por exemplo, uma floresta de eucalipto, esse eucalipto ele vai servir para madeira, para servir de carvão, para não desmatar a mata nativa, que foi desmatada durante tantos anos, né? Eu cresci vendo vários e vários caminhões de carvão levando a mata nativa nesses caminhões para ser transformada em ferro lá em Sete Lagoas, naquelas usinas. Então, hoje se usa muito mais o eucalipto, mas o eucalipto, de alguma forma, ele danifica o seu lençol freático, porque é uma árvore muito nociva nesse sentido. Entende? Então, eles estão fazendo placa solar agora. Maravilhoso. Energia solar realmente é uma coisa limpa para a energia, mas para isso eles danificam o solo e eles precisam jogar produtos para que não nasça vegetação embaixo dessas placas solares e esses produtos eles contaminam o lençol freático. Então, assim, qual é o equilíbrio disso, né? De todo esse sertão? Porque é um sertão que ele vem sendo destruído há décadas e há décadas em prol do desenvolvimento econômico. Eu já vi, com os meus olhos, tratores desmatando matas com correntão. É a cena mais horrível que tem. Nesse documentário agora, eu entrevistei algumas pessoas que eram carvoeiros antigamente, o cara chegou a chorar. Aquele tanto de árvore e o trator passando com a corrente, derruba tudo, aí depois põe fogo em tudo para depois virar carvão, entendeu? Pegar a madeira para virar carvão. Então, assim, é preciso uma sensibilidade dos deputados, do poder público, dos empresários, da sociedade como um todo, porque a sociedade consome. Sua geladeira colorida, está lá o ferro que pode ter tido o carvão do piquezinho aqui que o cara cortou aqui, entendeu? Então está tudo interligado. Mas agora vai acontecer a COP no final do ano em Belém, e esse momento, eu acho que é o momento onde o planeta ele precisa realmente fazer um meia-culpa de tudo que está acontecendo e tentar fazer um planejamento para os próximos anos para a coisa não se destruir. É lógico que hoje a gente vive um momento com a eleição do Donald Trump, que é um retrocesso nesse sentido, né? Ele não tem nenhuma relação com essa questão ambiental, ele acha que tudo isso é balela, tem que consumir, tem que ter petróleo, tem que jogar fumaça, tem que fazer tudo isso para ganhar dinheiro, dinheiro, só pensa nisso. Mas isso aí não vai resolver o problema ambiental do mundo. Isso aí vai matar mais pessoas, vai criar mais desigualdade. Vai ser muito bom para quem tem o dinheiro e está lá certinho, mas e o resto? Entendeu? Então, assim, é um problema de todos e o meu documentário ele serve como um alerta disso aí. Eu espero estar lançando ele até o final do ano. E você falando de tantos assuntos, com tantas pessoas incríveis que já passaram aqui nessa mesa, nesse estúdio, como que as duas primeiras temporadas no Bico da Águia marcaram a sua vida, na questão mesmo de aprendizado, de você conhecer melhor essas pessoas e aquilo que elas fazem de melhor, né? Como que marcou a sua vida essas duas temporadas que você já participou e essa terceira vai marcar também? É como você diz, cara, quando você está entrevistando uma pessoa, de certa forma, você absorve aquele conhecimento, né, naquele papo, naquela conversa, você sabe de coisas que você não sabia, você aprende muitas coisas. Então, para mim, foi muito enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de trazer pessoas aqui que realmente me trouxeram ideias de vários segmentos, da parte cultural. Por exemplo, trouxe a Viviane Marques com o Kaique Siuf, que faz a Bendita Feira, que é um trabalho cultural super bacana. Então você teve aqui o Paulo de Tarso, que é o maior coreógrafo que tem aqui no norte de Minas, que foi do Grupo Corpo e tudo mais, né? Eu trouxe aqui Juquita Queiroz, o grande Juquita, meu querido amigo Juquita, que é um grande compositor aí da região, e médicos, né, que falaram sobre as questões de saúde, advogados que falaram sobre as questões jurídicas, ambientalistas, pessoas de vários segmentos que, com certeza, todos, de alguma forma, padres, teve o padre Ivan, mas teve um outro padre também que veio, de alguma forma eles acabam
me trazendo ensinamentos, com certeza, e é uma troca de ensinamentos, como vocês estão me trazendo aqui agora nessa entrevista, que eu estou adorando com vocês dois aqui, essa dupla fantástica de jornalistas aí que faz um trabalho incrível no Busque News. E ainda falando desse jornalismo que a gente busca sempre fazer, né, com responsabilidade e imparcialidade, a gente vive períodos tão polarizados de pessoas, um jornalismo que em alguns momentos a gente até levanta algumas dúvidas sobre aquele jornalismo que está sendo feito, né, em outros lugares. Você compreende que essa sua entrevista, o seu programa, ele traz um diferencial na comunicação, de ouvir as pessoas, mesmo os deputados, que cada um tem a sua linha de defesa, tem aquilo que ele acredita, mas o seu programa ele é um diferencial na comunicação hoje, por dar esse espaço, por ouvir, e também até as suas ideias você sempre coloca muito respeitosamente, e as pessoas vão se abrindo, vão conversando, debatendo aqui, até quando houve divergências que você debateu, mas sim, com muito engrandecimento de ambas as partes. Você compreende que essa comunicação que você faz aqui no podcast é um diferencial no jornalismo hoje, na comunicação? Eu acredito que hoje em dia, por causa dessa polarização que existe, entendeu? O debate, ele acaba perdendo o seu valor, porque todo mundo tem razão, todo mundo é cheio da sua razão e da sua certeza. E quando você vai conversar com uma pessoa que está cheia de certeza, cheia de razão, e não abre espaço para um diálogo, e aí eu estou dizendo questões ideológicas mesmo, uma pessoa de direita, por exemplo, uma pessoa de esquerda. É impossível uma pessoa de esquerda debater com uma pessoa de direita? Não. Eu, inclusive, quando tinha um programa República, eu fiz um programa, estava começando essa coisa de polarização do Brasil, e eu levei um cara, inclusive, que é meu sobrinho, que é um cara extremamente de direita, é monarquista, e levei um outro professor que é extremamente esquerdista e tudo. Aí eu falei que só não pode quebrar o pau aqui, só não pode brigar, vocês vão falar o que vocês quiserem. Foi um debate respeitoso dos dois, entendeu? Mas as pessoas não conseguem hoje manter esse debate respeitoso. As redes sociais, onde a pessoa ela se esconde, né, a partir da fala e tudo, se você se posiciona para um determinado tipo de posicionamento, né, de segmento e tudo, com certeza você vai receber críticas muito fortes de quem é contrário a isso. Ou seja, não abre um espaço para você debater. Eu, naturalmente, por minha formação, né, por minha história, por minha música, por minha obra musical, você quer conhecer o meu posicionamento ideológico? Escute a minha obra musical. O meu posicionamento ideológico está escrito na minha obra musical. Você vai ver músicas como A Feira, Na Beira do Caos, Dispare, que é uma música, inclusive, que eu fiz para esse motivo, naquela época que estava quebrando o pau a polarização entre Bolsonaro e Lula, eu fiz Dispare, está tudo dividido por aí. Eu lancei, fiz videoclipe, que é uma coisa que me incomodava bastante, né? Então, naturalmente, eu tenho uma tendência mais para a esquerda ideológica nesse sentido. Mas eu nunca vou abrir mão de um espaço, de um debate com qualquer que seja a pessoa. Pode ser o Bolsonaro se sentar aqui, ou qualquer um da extrema-direita ou da direita e tudo. Nós vamos tentar manter um diálogo de alto nível onde a conversa ela possa acontecer. Que não existem verdades absolutas. Porque eu, como entrevistador também, eu não preciso trazer verdade nenhuma para você. Talvez hoje, como entrevistado, sim, né? Mas como entrevistador, não. Entrevistador, eu estou ali para buscar. Tanto é que eu quero trazer nessa temporada pessoas que representam a direita de uma forma mais forte e também pessoas que representam a esquerda. Porque eu acho que isso é importante. Nunca você vai construir nada se você for radical, né? E outra... Lá na Câmara dos Deputados, que eles ficam brigando lá e tudo, lá eles se resolvem, todos ganham salários grandiosíssimos, maravilhosos, estão todos bem de vida, todos lindos, maravilhosos, e ficam lá, fingindo que estão assim, senhor, Vossa Excelência, não sei o quê, tal. E no final vai todo mundo jantar junto, tomar cafezinho junto. Enquanto os pobres mortais aqui ficam um degladiando com o outro, porque um defende uma coisa e o outro defende outra, atrás dessas retóricas. É o mesmo olhar do futebol, quando você vê o Cruzeiro e o Atlético, entendeu? Assim... Poxa, o atleticano ele não é meu inimigo, porque ele é atleticano. Meus melhores amigos são atleticanos, que eu já tive, entende? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você precisa ter espaço para debater. Eu trouxe aqui, inclusive, um grande atleticano, que foi o Jorginho Júnior, que vocês vão acompanhar a entrevista aí na sequência, a gente já entrevistou,
que um cara de alto nível, que a gente vai discutir o futebol. Se quiser ir no boteco, descer para tomar cerveja e discutir aquele nível baixo de futebol, ganhei tal, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei isso, tudo bem, isso é legal, é divertido. Mas a discussão do futebol ela tem que ser em alto nível e nunca partir para a questão da violência. E nós chegamos em momentos difíceis, tanto na política do futebol, de uma polarização violenta, da violência realmente aparecer e acontecer. E isso é terrível. Isso a gente é totalmente contra. Terrível. André, tem algum profissional que você ainda não recebeu aqui? A gente sabe de médico, político, mas tem algum profissional que você ainda quer trazer para debater, para trocar essa ideia? Tem vários, né, cara? Eu acho que tem muitas pessoas, eu acho que não só aqui do universo do norte de Minas, mas de outros lugares também. A gente talvez abrir uma possibilidade para uma entrevista online, né? Mas eu gostaria muito de trazer pessoas que tenham uma representatividade na sua fala, né? Então, por exemplo, trazer uma pessoa dos povos originários, uma pessoa que represente essa fala do índio, né, que foi tão assim explorado durante todo o tempo no Brasil, e como essa pessoa se sente nesse momento, né? Mas também trazer empresários do agro, empresários que estão fazendo a cidade acontecer. Aliás, aproveitar, como a gente fala de empresário, e mandar um recado para você aí que está escutando, você que é empresário, que a gente está aberto agora, não só o podcast no Bico da Águia, que está abrindo agora nessa sua terceira temporada espaço para os patrocinadores. Então nós temos uma equipe que pode visitar a sua empresa e mostrar os planos de patrocínio para você estar expondo a sua marca aqui no Bico da Águia, como também o canal Busque News, que é um espaço fantástico para o seu anúncio, porque você tem a certeza, e aí eu estou falando a certeza que eles estão aqui na minha frente, que você vai ter mais de 1 milhão de visualizações através dessa soma de visualizações do canal Busque News, que está a cada mês conquistando mais espaço, conquistando mais seguidores e chegando a mais pessoas. Então, o Busque News, como eu disse, é um fenômeno que está acontecendo nos últimos meses aí, no último ano, e muito graças ao esforço de vocês dois, né? Uma dupla de jornalistas que, com engajamento, com força, com determinação, sem medo de correr atrás da notícia, sem fazer corpo mole, né? Vão atrás e fazem a coisa acontecer com simplicidade, com tranquilidade, passam a informação. E aí as pessoas estão tendo esse reconhecimento, por isso está tendo essa visualização. Então, você quer anunciar a sua marca, você tem no Bico da Águia, que é o melhor podcast da região. Semana que vem você vai ver a nossa primeira entrevista, como é que vai ser bacana. E também o portal Busque News, que é o maior portal de notícias do Norte de Minas, com certeza. Justamente, a gente não só vai a todos os lugares, a gente brinca que se é interessante, você vai ver no Busque News, porque a gente vai estar lá. É verdade. E muita seriedade, conversando com os órgãos para que não saia nenhuma notícia falsa ou mal contada, né? A gente sempre busca a verdade. E agradecer também as muitas parcerias que a gente tem, a própria Unimontes, que é tão importante aqui para a nossa região e que a gente sempre está acompanhando, tanto as novidades, né? Esse semestre agora começa o Curte Cinema lá, que é uma paixão de todos nós aqui e que enfim chegou na Unimontes, que é a maior universidade da região, uma das maiores do Brasil. Polícia Civil, Militar, todos os órgãos da Prefeitura que sempre nos recebem bem e nos dão as notas quando a gente precisa, né? Sim. Então a gente tem essas portas abertas devido a essa seriedade que a gente vem. E a gente também tem um carinho muito grande com a temática de cultura, né, Vinícius? A gente conhece a história de muitos artistas, escritores aqui de Montes Claros e do norte de Minas também. A gente está aqui conhecendo a sua história, que entrevista muita gente, que conhece a história de muita gente. Você falou sobre as críticas que você coloca nas suas músicas. Fala um pouco do álbum que você lançou recentemente, né, que é Carnaval de Futuro Real, e vem um spoiler por aí que dá para soltar dos próximos projetos? Com certeza. O Carnaval de Futuro Real ele tem uma história interessante, porque a música de abertura, que tem esse título, Carnaval de Futuro Real, é a história de um viajante do futuro que vem lá do futuro para falar como as coisas estão. E é um cenário caótico, devastado, de uma destruição
por essa questão ambiental. Só que é um álbum que foi gravado no passado. Eu gravei esse álbum, mas eu não lancei esse álbum, ele ficou engavetado. E ele veio ser lançado praticamente 10 anos depois, nesse show que vocês fizeram a cobertura, que eu fiz o show lá no Museu Regional. Então, o álbum Carnaval de Futuro Real, eles são 14 faixas autorais, você pode também conferir no Spotify e conhecer as músicas. E é um trabalho que tem a minha faceta de compositor mesmo, de compositor de letra e de música, né? E são canções que têm esse viés crítico, mas também tem o viés do romantismo, o viés do amor, que eu acho que é a base de tudo que a gente tem que estar passando na nossa comunicação. O Murilo Antunes, que foi um dos meus entrevistados, um grande poeta do Clube da Esquina, ele disse uma vez, e é uma coisa que eu concordo muito com ele, que música é política. Música é você se posicionar de alguma forma no que você acredita. E esse álbum, eu trago esse posicionamento em algumas músicas, nessa questão realmente da crítica, em músicas, principalmente nessa questão ambiental, política e social. Então tem músicas como Anjos Aloprados, Cinco Sentidos, com a parceria minha e do Murilo, A Flor do Rio, que é uma música mais lenta, meio com uma bossa nova, que fala sobre o Rio São Francisco, né? Então tem o Canto de um Mundo Só, que é uma música mais mundial, que pede pela paz. Então o Balão também é uma outra música que pede, faz esse questionamento do nosso comportamento enquanto ser humano sobre as coisas, né, que acontecem. Fala, zele por sua existência, quando o seu riso chorar, tenha certeza que a vida é uma viagem para outro lugar, como se a Terra fosse um balão. Então, são músicas bem diversificadas, é um álbum que vale a pena você escutar, porque são músicas interessantes. Tem uma que é uma crítica social forte, que é todo dia, toda hora, todo mês, todo lugar, tem participação da Fabiana Lima. Agora, o spoiler que você está falando, que eu posso já dar, é que eu estou gravando o documentário Gerais Saara, Desertificação do Cerrado, e a trilha sonora desse documentário vai ser um álbum de mesmo nome, Gerais Saara, que são 10 faixas que eu vou começar a gravar agora, inclusive com produção do maestro Saulo Leone. Então são músicas que têm essa temática um pouco mais regional e crítica também, mas que serão as músicas que vão fazer parte da trilha sonora do meu documentário. Então eu estou acabando matando dois pau, uma cajadada só, com duas pauladas com a cajadada só, tipo assim. André, dois coelhos com a cajadada só. Você tem muitas músicas aí ao longo da carreira e esse é um ponto muito polêmico para cantor. Tem alguma que é sua preferida e tem uma história por trás? Sobre o quê? Uma música de todas que você já compôs, alguma que você gosta mais? Uma mais marcante. Sim. Pois é, cara. Eu já sou bem antigo, né? Assim, vou fazer quase 40 anos já no meio dessa questão musical e tudo. O meu primeiro sucesso, vamos dizer assim, foi a música que eu gravei ali no início dos anos 90, e tocou muito em rádio em algumas cidades, assim, e chegou a fazer sucesso mesmo. Eu estava até esses dias gravando meu documentário, encontrei uma pessoa lá em Porteirinha e o cara lembrou dessa música, que chama Amor Só, que é uma música, um sofrimento adolescente, uma paixão reprimida e tudo, mas é uma música que marcou muito a minha carreira, essa música Amor Só. Então muitas pessoas me reconhecem por causa dessa música. Mas, durante toda a minha trajetória, eu tive canções assim gravadas pelos álbuns das bandas e também por alguns álbuns solos que me marcaram bastante, né? Então, nesse disco do Verso, que foi minha primeira banda, que eu gravei em BH com produção do Marcelo Susequinde, você tem essa música, por exemplo, A Feira, que é uma música que é uma crítica social, que fala, quarta-feira, a feira descendo a ladeira e a velha subindo com as sobras das sobras que sobram para ela. Então, uma música forte, fez um sucesso também na época, né? Outras músicas como Vidraça Suja, que sempre me acompanhou. Eu tive a oportunidade de gravar um DVD em Santa Bárbara, que é a música do Novo Brasil, onde eu tive a oportunidade de gravar 4 músicas do meu amigo Tomás Santoro, que eu estava convivendo muito com ele na época, e eu sou um dos intérpretes de Tomás Santoro. A música dos Velhinhos Enamorados foi eu, junto com a Débora, que a gente conseguiu popularizar um pouco essa música naquela época. E, assim, a música, por exemplo, que eu fiz para Mariana Almar, que eu fui gravar em Bento Rodrigues, sobre a tragédia de Mariana, é uma música que protesta e de críticas, né? A mineração, a Vale, é uma música importante da minha vida. A própria Dispare também, que fala sobre essa questão ideológica. Só que agora a bola da vez que está vindo é a nova música minha que eu vou lançar e vai estar nesse disco que se chama A Isca,
vem aí a Isca. Essa canção é da pesada e ela vai estar no álbum Jaraíçara, fechando o álbum Jaraíçara, que é o novo, a nova tentativa aí do velho Águia de seguir cantando aí na estrada. Dá uma palhinha dela pra gente aí, pro nosso público. Uai, ela é bacana demais. Ela fala assim: de que vale tudo se não vale nada? Viver no dilema. De que vale tudo se não vale nada? Morrer na indiferença. Eu vivo pra saber se tudo vai mudar em um segundo. Eu vivo pra tentar te esperar. Vivo pra saber, vivo pra viver, vivo pra morrer e ter que esperar tudo que o mundo quer que você seja. É bacana a letra, um cantinho demais, controlado nessa multidão. A Isca, cara, uma grande canção, vai estar vindo aí. Não, com certeza. E a gente percebe que na sua carreira musical você se reinventou muitas vezes, sempre com novos projetos, inclusive para agora novos projetos, sempre com muitas novidades. Aqui no Bico da Águia, qual que são as novidades que com certeza você já está pensando para essa temporada? Olha, agora? as novidades, inclusive, é o momento até da gente fazer esse agradecimento, né? Assim, a gente está com esse novo cenário que foi desenvolvido pela Paty Novaes, design de interiores, né? Que ela pensou nessa questão da logomarca. E aí nós tivemos essa águia que você está vendo aqui atrás, que foi feita pelo meu amigo Moacir e Alceia, que é a esposa dele, e eles trabalham com arte em madeira e tudo, aí eles fizeram aquele display ali, que foi muito bacana, né? Então a gente está com uma nova programação visual, a gente está com esse novo cenário, que na verdade é o mesmo cenário, mas um pouco mais diferente, né? E eu acredito que a questão mesmo são os convidados que a gente vai estar trazendo. Eu já fiz 2 gravações, a gente estreia agora no dia 18. Eu aproveito, inclusive, o momento para agradecer os parceiros desse podcast, porque ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, assim, a gente precisa desses parceiros. Então, a parceria com o Busque News, através do Danilo Campos, que é uma pessoa que é um visionário da comunicação, que sempre está apresentando uma novidade, e agora está com o Busque News, né, conseguindo esse resultado, e abre o espaço aí para o projeto no Bico da Águia aqui, para estar gravando nesse estúdio, que é o Busque Estúdio, onde você aí de casa, você que tem um projeto de podcast, também pode entrar em contato e fazer o podcast, porque aqui no Busque Estúdio você tem toda a estrutura, que é essa estrutura, a melhor estrutura aqui da região, para produzir o seu conteúdo de podcast, para produzir a sua aula, para produzir o seu conteúdo de audiovisual. Então, um lugar preparado para você realmente fazer acontecer aqui o Busque Estúdio, que é uma empresa do grupo, né, do Busque News. Então, agradecer ao Danilo, ao Maurício, que é essa pessoa, assim, parceira, essa pessoa guerreira, um cara maravilhoso, que está sempre ali com um sorriso aberto para estar fazendo, nunca tem cara feio, Maurício, sabe? Tenta sempre o melhor. Então é uma equipe aqui que nós temos que realmente faz a coisa acontecer, né? Vocês que estão sempre com esse trabalho, dando força e compartilhando e criando as notícias, né? As coisas que acontecem aí, indo atrás, eu acho muito importante. E claro, eu também preciso agradecer a nossa veiculação lá na TV Gazeta Norte Mineira. Você que teve uma história grande lá na TV Gazeta Norte Mineira, que é onde o nosso podcast passa na TV aberta, que você está assistindo aí agora, no Canal 2, TV Gazeta Norte Mineira, que é uma produção local aqui. Então, mandar um grande abraço para o Paulo Jacinto, para o Felipe, né, para a Cristiane, que são as pessoas que fazem a TV regional acontecer, que é difícil. Nesse meio de comunicação, de grandes investimentos, como a Rede Globo, a InterTV e todas as outras, você fazer TV regional com baixo investimento é muito difícil. E vocês estão fazendo um trabalho de excelência e vocês estão de parabéns. A TV Gazeta, eu tive a oportunidade de trabalhar desde o antigo Jornal Gazeta Norte Mineira, que hoje se reinventou também e está no formato online, PDF. Trabalhei lá por 8 anos e é uma TV que sempre mostrou muito a questão cultural, né? Era Sim. A TV Gerais antigamente e muita gente boa aqui de Montes Claros, do norte de Minas, apareceu na mídia na TV Gerais, né? É verdade. Eu acho o próprio República, como eu te disse, que esse programa que eu fiz na Unifip Norte, por mais de 10 anos, foi veiculado na TV Gerais. É porque nós precisamos falar das nossas coisas, nós precisamos ter um olhar para o que interessa a nós,
Porque o que interessa no mundo interessa a todos. O que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo em Nova York, a saúde do Papa, aliás, pedi pelo Papa para dar tudo certo com ele, eu gosto do Papa Francisco. Mas é importante a gente retumbar e valorizar tudo que é feito aqui na nossa região, na forma artística, de tantos artistas, né, que a nossa região produz. E aqui a casa, né, o Grupo Busque, ele tem também produtos, como o próprio programa Estúdio Pop, que está vindo agora com um projeto super bacana, né, que vai estar chegando com essa proposta aí, o Estúdio Pop, de apresentar aí esses novos artistas. E é um programa que já tem uma tradição na música, já entrevistou grandes cantores. Eu mesmo já participei umas 3 vezes, Marina Sena já participou, e todos os grandes artistas da região já passaram por essa vitrine do Estúdio Pop. Você vê como é importante isso para os artistas da região, porque se a gente for esperar a galera de fora falar da gente, ninguém vai falar nada. Então a gente é que tem que falar. Com certeza. Para todos os músicos aqui de Montes Claros, Norte de Minas, vale a pena conhecer o estúdio aqui, que é um estúdio de uma estrutura singular, isso, que atende tanto, inclusive, para a gravação da música ou para o clipe. Que a gente tem, por exemplo, a Linda Clara, que gravou um clipe aqui. Então, exatamente, a gente tem espaço para clipe, espaço para música. Linda Clara, que agora se chama Clara Lee. Clara Lee. Clara Lee. É uma jovem artista aí que a gente já teve a oportunidade de entrevistar algumas vezes também. Montes Claros está cheio de artistas, né? Montes Claros, cara, eu durante esse documentário eu cheguei a entrevistar algumas pessoas, como o próprio Ucho, o Joba, né, Haroldo Pereira e tudo. Essa questão da distância a outros lugares e ter essa própria cultura, e a construção do conservatório que teve em Montes Claros, ela possibilitou essa expansão artística em Montes Claros. Então, assim, Montes Claros, ela é a cidade da arte e da cultura no sentido das pessoas que fazem essa cultura acontecer, em cada canto, em cada bar. Agora, não são valorizadas. Nós não temos o teatro ainda, né? Você está falando, o Guilherme pediu um empréstimo aí para fazer algumas obras, que foi um assunto que você me falou que teve, mas eu não vi obra para o teatro de Montes Claros. Uhum. E se Montes Claros é a cidade da arte e da cultura, ela precisa ter um teatro pronto para receber grandes espetáculos e promover os espetáculos daqui. Essa é uma cobrança da classe cultural em Montes Claros. Eu tive vários programas aqui que já cobraram isso, e quando eu digo... você poderia muito bem, eu não sei o nível de projeto, mas fazer uma parceria pública e privada. Não está chegando aí a Eurofarma, não tem a Novo Norte, diz que é a maior empresa do mundo. Você não tem empresas que trabalham com orçamentos de bilhões. Por que essas empresas não fazem uma parceria com a prefeitura e produzem e criam um teatro com o nome dessas empresas, como tem, por exemplo, o Teatro Brasil Valorec, lá em Belo Horizonte, trava línguas isso, hein? E tantos outros, as arenas de futebol, todas elas têm nome da empresa. O Morumbi, em São Paulo, deixou de ser Morumbi, chama Morumbis. Então, por que essas empresas não podem pegar uma migalhinha? Novo Norte está vendendo tanto Ozempic. Então, pega uma migalhinha disso aí e vamos embora. Iniciativa pública, privada. Vamos fazer o Teatro de Montes Claros, de verdade, gastar... Cara, você não imagina como isso ia fazer a coisa evoluir e acontecer para grandes movimentos aqui em Montes Claros. Com os grandes artistas que já temos e os que viriam. Porque a gente tem muita gente boa aqui. Intercâmbio. Tem gente boa daqui que está em outros lugares hoje, mas que voltaria. E a gente sabe que o espaço aqui é um espaço excelente. A gente sabe que os reitores da Unimontes, eles nos assistem. A gente até manda um abraço para o vice-reitor da Unimontes, que sempre está curtindo o nosso conteúdo. A gente manda um abraço também para o prefeito Guilherme, que nos assiste também. E eu cito a Unimontes e eu cito a prefeitura, porque em nossas jornadas jornalísticas a gente acompanha o Teatro da Unimontes, que está em construção, grande teatro. Sim. E a gente acompanha também a questão da concha acústica que o Guilherme prometeu de fazer para receber grandes movimentos artísticos. É verdade. Então, a gente agradece tanto os reitores quanto o prefeito, que a gente sabe que nos assiste, e fica também essa cobrança de sair do papel.
Porque é necessário. Montes Claros, ela carece desse espaço. Eu trouxe o Guilherme aqui, a gente bateu um papo antes dele ser prefeito, e o Guilherme, eu acredito que é uma pessoa realmente que tenha essa ideia, né, de fazer o melhor. É um cara que veio ali da experiência do Humberto Souto e tudo. E eu perguntei para ele essa questão do teatro, e ele falou assim, cara, Uberlândia tem um teatro que gastou milhões no teatro e ninguém usa o teatro. O teatro tá às moscas, tá jogado. Aí eu falei com ele assim, bicho, mas Montes Claros não é Uberlândia. Porque Montes Claros tem gente que faz cultura, Montes Claros tem gente que faz arte, entendeu? Muito fortemente. Uberlândia tem também, mas Uberlândia é um polo do agro. Uberlândia é um polo, né, desse tipo de cultura, né? Então, assim, Montes Claros merece isso. E não é uma cobrança, é uma questão de você realmente juntar forças para que a coisa aconteça, né, Vinícius? Justamente. Só de a gente pegar, por exemplo, o Psil Poético que é um grande referencial que a gente tem aqui artístico, o tanto de artista que tem só no Psil Poético, você vê que carece de um espaço. O nosso centro cultural, ele é muito histórico, mas ele visivelmente ele já não comporta todos os eventos o centro cultural, o centro cultural ele é um auditório, né, cara? Ele é um auditório. Ele recebeu muitos projetos, muita gente, mas é como você fala, é uma produção artística embasada nas pessoas que muitas vezes lutaram e resistiram e ali permaneceram. É verdade. Mas que muitas vezes a própria Praça da Matriz a gente já teve que estender para lá porque não cabia no auditório. É verdade. Então faz falta, sim, esse espaço. A gente espera que a Concha saia do papel, a gente espera ver o Teatro da Unimontes recebendo. Só o próprio curso de Teatro da Unimontes já teria gente para começar as atividades ali, e aí muita gente até começaria a ter mais um interesse de fazer teatro aqui na cidade, que é uma cidade de uma referência artística quase que sem igual, porque o que já passou de artista aqui e que a gente conhece e que ainda tem para surgir E hoje a gente vive essa questão também dos projetos culturais de incentivo, que eu acho que é uma política muito importante para você possibilitar recurso às pessoas para fazerem cultura, porque a economia criativa ela gera milhões, muito mais às vezes do que outras economias que são muito mais valorizadas, entendeu? Então, assim, quando você tem uma pessoa fazendo uma produção de disco, fazendo um documentário, fazendo um filme, você está movimentando esse cenário, você está movimentando essa economia. E aí você precisa dos equipamentos, você precisa da estrutura para que esse processo aconteça. Então, a gente entende que uma cidade do tamanho de Montes Claros tem prioridades assim enormes, né? Vamos dizer, um hospital, por exemplo. Saúde não se brinca, a gente precisa ter o atendimento, porque Montes Claros até ela recebe todos o fluxo das cidades próximas e realmente não consegue suportar isso. Então a gente precisa de um investimento forte, investimento em infraestrutura, investimento em educação, que são todos, né, os investimentos prioritários que os municípios eles precisam estar desenvolvendo. Mas você não pode deixar a cultura de lado, né? E a gente tem uma cultura bem administrada. Eu acho que a Júnior faz um trabalho brilhante na cultura, através inclusive, quero trazê-la aqui, né? Porque a Júnior ela modificou esse cenário aí da cultura, com os projetos de lei, com uma gestão bem feita. Está agora recebendo também uma outra assessora lá, que eu esqueci o nome dela, que também é uma figura bacana. Nathalie. A Nathalie também, quero trazê-la aqui, com uma pessoa que tem uma contribuição muito grande para a cultura, mas a gente sabe que isso precisa de muito mais incentivo. Nós não podemos viver só de festa de agosto, festa do Piqui e só. Carnaval, final de ano, esses negócios tudo. A gente precisa ter... E também não podemos jogar toda a responsabilidade para a Secretaria e para o Poder Público, entendeu? Ou seja, tem que ser algo... Como a gente já teve projetos aqui da Telemix Celular e de outras empresas que traziam conexão e tudo isso aqui, a gente precisa de uma agenda cultural para movimentar esses artistas. Porque, infelizmente, Vinícius, sabe o que acontece?
E eu falo como artista, minha filha também canta hoje em dia. O que acontece muitas vezes é que o artista ele precisa sobreviver, então ele vai tocar em bar. O bar, ele cobra o cover artístico, mas ele não dá o cover artístico todo para o artista. Não. Ele dá o cachê combinado, vai ganhar R$300. Aí ele consegue arrecadar R$1.000 de cover, que o artista teria que receber aquele valor. Mas esse R$1.000 vai para pagar outros custos do bar. Então ele ganha em cima. Então não divulga cover, porque cover... Eu tive um problema desse em Belo Horizonte quando eu tocava. Toquei num bar, o cara falou, pegou o cover, me passou uma parte, não passou. Eu falei, bicho, mas pro garçom, eu falei, mas o cover chama-se artístico. O garçom, se ele vier aqui cantar comigo, aí é artístico, entendeu? Justamente. Então, assim, os empresários, eu sei que enfrentam dificuldades, mas exploram a classe artística nesse sentido. E as pessoas precisam, os artistas precisam tocar, eles precisam estar circulando. Então, eu acredito que precisa ter uma regulamentação nesse sentido, para que, se você vai cobrar o cover, você tem o mínimo, se o cover não dá. Mas se o cover passou, o artista tem que receber todo o cover, cara. A minha esposa, Julie Rodrigues, aqui na cidade, fazendo cantora. show há no mínimo uns 3 anos. Né? Tivemos uma dificuldade da pandemia, mas em vários restaurantes e, eventualmente, a gente passa por algumas dificuldades. Você sabe bem disso, E você os acompanha artistas isso. sempre passam por essas dificuldades. Mas, André, é sempre muito bom conversar com você. A gente nem vê o tempo passando. Mas reforça para o pessoal o dia que vai ser essa estreia agora, os próximos, o dia da semana que sempre vai ter o episódio novo e o que as pessoas podem esperar das histórias que você vai trazer aqui no Bico da Águia. Cara, pode esperar, muita gente interessante, muito papo agradável, muita novidade, né? Pessoas que vão estar trazendo o diferencial delas, né? Pessoas de diferentes segmentos. Nós já gravamos 2 entrevistas com convidados fantásticos, que vocês vão adorar realmente o que eles vão estar trazendo. Vamos realmente trazer essas novidades do cenário. Eu prometo que vou falar menos, eu vou deixar mais o convidado falar. Hoje eu falei porque eu fui entrevistado, mas eu prometo, né, a gente ter aquele bate-papo bacana e, com certeza, fazer a diferença nessa 3ª temporada, né? Assim, ter o mesmo padrão de qualidade que a gente teve na 1ª e na 2ª temporada e registrar o nosso momento. Porque, como eu disse a você, a gente vai passar. A gente vê os jornalistas, né, que vão passando e vão ficando velhos, mas o conteúdo que eles fizeram, a história que eles contou, que vocês estão fazendo, ela está lá presente. E é isso que eu pretendo nessa temporada do podcast. Eu até queria fazer coisas mais diferentes, colocar uma banda tocando, uma coisa meio Jô Soares e tudo, mas os custos ficam um pouco altos, então a gente vai manter no feijão com arroz. E de antemão a gente está chegando ao final, e eu queria agradecer imensamente o apoio de vocês, agradecer por essa entrevista que vocês possibilitaram. Foi um pouco a oportunidade de vocês me conhecerem, assim, fora do papel de entrevistador e agora como entrevistado, né? Preciso falar também, já no final, para a gente fazer esse merchan, você que precisa fazer um jingle, você que precisa se comunicar com música, tem a melhor empresa de comunicação musical do norte de Minas, que é a Personal Jingle. Personal Jingle, comunicação através da música. Se você entrar no site personaljingle.com.br e faça o jingle e comece a comunicar com música, que você, com certeza, vai chegar nos seus objetivos, né? Agradecer, então, ao Portal Busque News, agradecer à TV Gazeta. O podcast ele vai estrear na TV aberta no dia 18, na terça-feira. Então, toda terça-feira, às 9 da noite, ele é exibido na TV Gazeta. Mas antes, ele é publicado pelo portal do Busque News. Então, ele vai ser publicado toda terça-feira também, da semana, antecipado, na parte da tarde, você já pode assistir o nosso programa. Esse programa que nós gravamos vai ser o primeiro, né, da nossa temporada. Estamos na estreia, convidados da estreia. E aí, a partir da outra semana, vamos estar dando sequência nisso aí com grandes convidados. A gente que agradece e estamos de portas abertas e com certeza nós vamos nos encontrando nos eventos artísticos aí de Montes Claros, Norte de Minas. Com certeza, Obrigado. André, agradeço demais por você ter nos recebido aqui, recebido o Busque News.
E quem quiser conhecer o nosso trabalho pode acessar o nosso site busquenews.net e os nossos canais no Instagram e YouTube, @busquenews, e também tem no Spotify, né, Vinícius, que a gente já conduziu algumas entrevistas bem legais lá, que é Busque News Entrevistas no Spotify. Aí Demais, pode conhecer gente. o nosso trabalho também. Esse toque que a Joyce deu é importantíssimo, do Vinícius. Você que não conhece, busque conhecer, entre nesse trabalho, que é um trabalho fantástico que eles estão fazendo no portal Busque News, o portal de notícias. Lá você tem notícias diárias, frescas, de credibilidade. O trabalho desses dois jornalistas aqui que estão realmente brilhando. E nós vamos ficando por aqui com esse primeiro No Bico da Águia, inusitado, né, diferente, onde eu fui o entrevistado, vocês conheceram um pouquinho, tive a honra de ser entrevistado por essa dupla aqui. E na semana que vem a gente vem com o nosso primeiro entrevistado, que é o professor Marcelo Moebos, filósofo. Uma entrevista que você não pode perder. Então, até lá, um super beijo. Valeu!